Convido os irmãos, estão na nossa classe, estamos na continuação do assunto que estamos tratando, religiões e religiosidade. Nós vamos então pensar um pouco sobre algumas imagens que eu gostaria de convidá-los para nós observarmos. E eu quero a ajuda de vocês para ver se vocês as conhecem. Alguém já viu alguma dessas imagens? Sabe identificar? Qual? Do meio? Olha, eu peguei ele com outro nome, viu? Pode ser que a estátua seja, né, a imagem seja semelhante, mas vamos ficar com esse nome aí. São Francisco. Quem mais que tem ali? São alguma coisa? A última não é São. Iemanjá. E o primeiro? Eu vou jogar pelo que ele é conhecido. Alguém já ouviu falar sobre o santo das causas impossíveis? Quem é? Judas também. O outro, conhece o outro? Nós temos aí Expedito, né? Já ouviram falar? Santo Expedito, santo das causas impossíveis. Aí eu peguei essa imagem como Santo Antônio, Rogério, talvez seja muito parecida, né? Santo Antônio é conhecido pelo quê? Qual é a atitude que deve ser feita com ele para que case? Não é? Colocar de ponta cabeça, né? São práticas que você vê aí que são até culturais em meio ao nosso país. Por quê? Porque nós estamos em meio ao país onde a prática, né, falando aí do catolicismo romano, ela é muito grande, né? E por que é que você conhece Iemanjá? Você serve Iemanjá ou não? Da onde você já ouviu falar sobre isso? Do quê? Fale mais alto. Não escuto. Hã? Ano novo, pular as ondas. Não tinha entendido o que ela tinha falado. Não é? Hã? E a gente vê esse tipo de ensino, né, no nosso país. Se você já teve alguma oportunidade de assistir novelas, né, Rede Globo coloca isso em todos os momentos, né? Há muito tempo atrás, eu era criança, eu me lembro que tinha uma novela que falava de Iemanjá, né, e era um foco, né, era uma novela feita na Bahia, e aí trazia até uma música que falava sobre ela e tal. Isso entra na nossa mente, né? Isso tá no nosso meio, né? Você poderia não pensar nessas, mas poderia pensar até mesmo em anjos, né? Alguém aqui já orou para anjo? Nunca oraram? Eu já orei, quando eu era criança eu orei, porque eu não tinha ideia, e eu recebi uma oração, era um papelzinho assim, e era uma oração que eu sei decora até hoje, porque eu a fazia, né? Começava, Santo Anjo do Senhor, e assim ia. Não sei se você já ouviu esse tipo de oração, né? Mas são práticas culturais, né, que nós temos no nosso país, e por isso nós precisamos então pensar um pouco sobre a idolatria de fato, tá? Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Isaías 44, um dos textos da palavra do Senhor que nós ouvimos falar sobre a idolatria. Então nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Isaías 44, do versículo 9 até o versículo 11, diz o seguinte, então a palavra do Senhor: Todos os artífices de imagens e esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores
ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então, este é um dos textos da palavra do Senhor que nós vemos de uma forma muito clara o quanto que estas imagens, o quanto que essas figuras, né, que são representadas, que são meio de adoração, elas têm poder ou elas têm algum tipo de impacto na vida das pessoas, né? A palavra nos diz, né? Elas não veem, não entendem, ou seja, elas não têm força para nada. Então, idolatria, nós vamos começar neste ponto, onde falamos então sobre a definição dela, tá? E pela raiz da palavra, no seu original, no grego, você vai observar então que ela é a formação de duas palavras, ídolo e adorar ou servir. Então eu posso dizer que a idolatria, toda forma de idolatria, então é aquilo então onde você presta uma adoração, você presta um culto a qualquer coisa que não seja o próprio Deus, que você coloque aquilo no lugar do Senhor para você então prestar a Ele a sua adoração, a sua honra. Então nós vamos falar um pouco sobre imagens, mas nós vamos falar também sobre todo tipo de idolatria que pode acontecer. Porque quando nós falamos de idolatria, nós imediatamente já pensamos nas imagens, pensamos na igreja católica apostólica romana por causa das imagens, mas já colocamos ali Iemanjá, que não é da igreja católica, é uma imagem que é adorada, né, é servida. Então existem várias formas, né? Então nós não podemos pensar a idolatria é este povo ou porque fazem isso. Não, existe muito mais, é um pouco mais amplo do que isso, né? Romanos capítulo 1, versículo 25 diz o seguinte: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, os ídolos que o homem fez com as próprias mãos, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Ou seja, pessoas que tiraram o Senhor do centro e começaram a adorar outras figuras, imagens, ou até mesmo aquilo que eles não são capazes de definir, que não é visível. O que é que motiva então alguém a viver em meio à idolatria? A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos são as lendas. As lendas que acabam trazendo à mente das pessoas uma certa curiosidade. Elas não têm capacidade para questionar essas lendas, porque são contadas há muito tempo, já são passadas de geração em geração, e as pessoas acabam absorvendo isso e dizendo, não, é isso que é dito e é isso que nós vamos acreditar. Uma das lendas que começa ainda na palavra do Senhor, ela fala então sobre a história de Nimrod. Alguém pode ler para nós? Gênesis 10, do 9 ao 12. Aí um relato bíblico, né, de Nimrod, que foi um grande construtor nas terras de Sinear, tinha grandes posses, e pela tradição, a história dele, ela é ligada à história de Babel, da Torre de Babel, né? Ali está falando do espaço, Babel, né? Ainda no versículo 9, se eu não me engano, versículo 10, né? Quando ele fala da terra de Sinear, e você então vê a tradição trazendo o ensino de que há uma ligação entre a postura dele, por ele ser esse homem poderoso, por ele ser esse homem de muitas terras, com a rebelião causada inclusive no capítulo seguinte, que é Gênesis 11, que é a construção da Torre de Babel. A palavra do Senhor, ela não traz esta afirmação para nós, por isso que eu deixei muito claro ali, a tradição, ela ensina isso, de que a torre teria sido construída com posturas de Nimrod, com ele incitando as pessoas pelo seu poder, para que eles então se rebelassem contra Deus. E aí nós vemos que começa o imaginário
então surgir, porque é uma tradição, inclusive é um historiador chamado Flávio Josefo que traz algo sobre isso, e muitas coisas históricas nós conhecemos através desse historiador, mas não é palavra de Deus, tá? É tradição, é alguém que está ouvindo e está passando, e nós sabemos que isso pode ter então até certas mudanças, tá? Mas pegando então essa questão de Nimrod, vimos ali a referência, a tradição então traz para nós que ele havia então reencarnado, e essa reencarnação ela surge no texto de Ezequiel 8,14. Alguém pode ler para nós, por favor? Então, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles trazem palavras de exortação que o povo de Israel estava sendo levado à adoração a Tamuz. E aqui é um nome que eu e você não temos familiaridade, né? Mas a história da tradição, da lenda, é que Nimrod teria então tido relações com a sua mãe, e este filho, chamado Tamuz, é a reencarnação de Nimrod que morre. E a partir desse momento, então, ele passa a ser adorado. E em várias culturas, ele surge com nomes diferentes. E aí os nomes talvez você conheça melhor do que Tamuz. No Egito, então, são chamados de Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Israel, Astarote e Baal. Então, Tamuz é Baal, que nós já ouvimos falar em vários momentos, entre a idolatria que existia nos cananeus. Como é que começa então essa postura de adoração a Baal? Começa por uma lenda, começa por algo que falaram sobre uma reencarnação em uma criança, e a partir desse momento na história alguém começou a adorar e as pessoas seguiram. Nós não temos hoje capacidade para dizer isto é, então de fato, né, ele teve relação com sua mãe ou não. Nós não temos isso. Você vai procurar em questões históricas, você vai ver coisas mudarem, né? Então é uma lenda que se criou. E a partir disso você observa que a idolatria, ela é muito do fruto da imaginação das pessoas, muito do fruto daquilo que as pessoas falaram que viram e se passou para frente, se passou adiante, né? Você já deve ter ouvido falar sobre imagens que choram. Ouviu falar sobre isso? Em algum lugar no nosso país, imagens que estão lá vertendo sangue, vertendo água, porque elas estão chorando, e são feitas filas e filas para chegar naquele lugar, para poder falar, pedir àquela pessoa, independente de quem ela represente, né? Diversos dos santos da igreja, aí diretamente Igreja Católica Apostólica Romana, ou até mesmo da história. Encontraram uma imagem no rio, né? De quem nós estamos falando? Nossa Senhora, né? Ou de quem a adora, né? Nós sempre falamos dessa maneira, né? Mas é isso. Alguém encontrou e começou-se esse tipo de postura com relação àquela imagem. E passou-se adiante. Então, algo que alguém viveu, criou na sua mente, e isso foi passando de geração em geração. Por que nós podemos falar com tanta firmeza, com tanta clareza, que isso é algo criado pela imaginação das pessoas? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E ela nos mostra em Isaías 44 que todas essas imagens, elas não vêm, o texto diz de uma forma muito clara, elas não entendem, e as pessoas então que acabam seguindo essa imagem se tornam como elas. Por quê? Porque elas não têm vida, né? Elas não têm força, elas não são Deus, porque só existiu um Deus. Então ela é apenas uma representação de alguém. E as pessoas então, pelo seu imaginário, pelas lendas que se criam, elas acabam então seguindo. Porque imagina você que está num momento de fragilidade e descobre que aquela imagem que está ali então vertendo sangue, ela vai curar o seu filho.
Se você não tem uma base de fé, se você não tem algo para estar firmado, é muito fácil de você então pender a pensar, não, eu vou lá para tentar, para eu poder buscar a cura para o meu filho, para buscar a salvação dele, porque estão falando que ali dá certo. Então, se você tira a palavra de Deus da sua mente, do seu coração, você começa a ouvir as lendas e isso acaba sendo até muito forte, porque falar que ele era a reencarnação e agora está sendo aí aquele que está abençoando os povos, né, está abençoando as colheitas. Quem não tem base, não tem conhecimento, acaba então seguindo a esta e outras maneiras, né, de adoração. Então, lendas. Eu não sei, alguém já ouviu alguma outra lenda que seja muito conhecida? Tem a do rio, tem a das lágrimas. Você lembra de alguma outra? Que seja muito forte na nossa região, algo assim? Menino da tábua? E você sabe dizer o que é a da tábua? Ele estava na tábua? Ah, tá. Ah, certo. Então, são várias, né, que nós vemos por aí. Paulo? Uhum. Nossa, nem conhecia essa história. Eu não conhecia. E aí é essa história, né? Certo? Então, e é essa história, porque aí alguém dedicou a ele um milagre, uma cura, algo desse sentido, e aí começa, né? Isso. Porque é popular, né? Isso nasce do meio do povo, na verdade, né? Não nasce da igreja, a igreja pega isso depois, né? E são muitas as histórias que nós temos, né? Muitas histórias que às vezes estão enraizadas na família, né? Às vezes as famílias têm aquele santo específico, eu vou falar da imagem, agora é a imagem mesmo que eu estou citando, né? E tem ali por quê? Porque tem histórico na família de que alguém já viveu, já foi atrás, né? Mas são lendas, né? Ou seja, em nenhum momento a palavra do Senhor ela traz qualquer tipo de autoridade, poder, qualquer tipo de imagem desse tipo, né? E muita dessa idolatria ela começa então a partir disso. Outro motivo que pode surgir então é a influência dos outros povos. E aqui nós temos algo que a palavra do Senhor então ela mostra da vivência de Israel. Juízes capítulo 2, versículos 2 e 3, nós temos a palavra do Senhor através de um anjo para Israel da seguinte forma. Ele diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis seus altares. O Senhor estava recordando a Israel a sua ordem, porque ele os envia para a terra de Canaã, e ele dá uma ordem para eles ainda em Deuteronômio capítulo 7, não se misturem, não deixem eles nessa terra, porque eles têm outros deuses, entre eles Tamuz ou Baal, como nós acabamos de ver, né? Era um dos ídolos dos cananeus. E então o Senhor diz: contudo, não obedecestes a minha voz, que é isso que fizeste, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e seus deuses vos serão por laço. O Senhor então havia orientado para que eles não se misturassem, que as filhas dos israelitas não se casassem com as filhas dos outros povos, e eles desobedecem e passam inclusive até a temer mais os deuses pagãos do que ao próprio Senhor. Versículo 10 do capítulo 6 diz isso: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Então nós vamos ver sempre essa prática quando alguém retira a palavra do Senhor. Se alguém não conhece
passa a acreditar nas lendas. Se alguém deixa a palavra do Senhor de lado, qualquer outro tipo de influência idólatra pode fazer parte do coração dessa pessoa. É o que aconteceu então com Israel. O livro de Juízes, ele trata sobre isso. Um período onde Israel desobedece a Deus e Deus mantém aqueles povos que não tinham sido retirados ali, para agora serem meio deles provarem o seu serviço ao Senhor. E Juízes mostra isso para nós, que eles desobedecem, né? Eles se misturam, eles se envolvem, e eles acabam então se deixando levar pela adoração. São dominados e eles passam então por um período de exílio e de destruição de Jerusalém, daquilo que eles estavam fazendo, o templo, por causa dessa postura de idolatria. E aí você começa a pensar assim, não, mas eu não tenho nenhuma chance de fazer como Israel, né, de adorar Baal, eu não vou deixar, né? Mas às vezes você tem alguém na sua família que é adorador de Iemanjá, e essa pessoa começa a trazer uma certa influência para a sua casa, não é? Algumas delas levam muitas pessoas, vou pegar o exemplo que a Laiane já trouxe para nós, a passar a virada do ano onde? Na praia. Para fazer o quê? Para quê? Pular ondas, né? Às vezes colocar até umas flores, né? E aí você começa a ampliar, né, essas lendas aí, você começa a ampliar, dá a impressão que é tudo junto, porque na virada de ano, 3 pulinhos na onda, e aí você tem várias outras simpatias, né, que surgem, né, junto a isso, mas em meio ao mar, né, porque a história é que então Iemanjá, ela se faz parte da água pelas suas lágrimas terem sido formadas, terem formado um grande rio, e ela está ali, é a rainha dos mares. Então as pessoas, elas têm essa prática, e às vezes, por falta de conhecimento, o que é que nós fazemos? Vamos passar então na praia, por que não pular as ondas, né? Sem conhecimento, você está adorando. Branco, né? E aí isso amplia, né, as simpatias. Isso. Uhum. Isso aí é comum, né? Quantos aqui não passam de branco na virada do ano? Ou amarelo, né? Que daí tem significado, né? Às vezes é roupa íntima, né? O que é o significado do amarelo? Dinheiro. Do verde. Viu como todo mundo sabe? Todos nós, em algum momento, nós já absorvemos essa cultura. Ou já até praticamos, porque daí... Não gosta do verde porque é Palmeiras, aí já não deu certo, já não vai ter esperança. Essa seria a linha lógica, não é? Mas é uma parte da cultura de algo que alguém, algum dia, uma lenda, surgiu e falar, não, o amarelo traz dinheiro. Quem no meio do Brasil não tem algum tipo de dificuldade financeira? Pronto, você divulgou já uma maneira de você deixar a adoração a Deus para você adorar até uma cor, que é uma cor, não é nem objeto específico, né? Isso é uma forma de idolatria, né? E aí você traz outras vertentes, né? Por que a pessoa quer o dinheiro? Ela não está focada só na cor, né? O que ela quer? Ela quer os bens, ela quer um padrão de vida. E aí você vai se aprofundando, né? A idolatria dela está um pouquinho mais distante do que simplesmente você comprar uma camiseta, né? Vamos falar de camiseta amarela, né? Você está falando de coração aí, você está falando de adoração. Por isso que quando eu citei o texto de Reis, capítulo 13, nós vemos ao todo tempo a pergunta sendo feita para Israel: a quem vocês adoram em meio aos caminhos que vocês estão seguindo? Porque nós estamos escolhendo o que fazer, né? Não tem problema, vou comer, como é que é, 7 sementes, guardar 7 sementes de romã, é isso? 7 eu acho,
Não lembro mais. Quando eu era criança eu tinha essas práticas, porque eu não conhecia. Como eu falei, quando eu era criança eu fiz oração a anjo, porque eu achei que algum anjo ia me ajudar. Ou seja, sem conhecimento, nós somos levados a várias práticas. Signos. Exatamente, né? De qual signo você é? Tem crente postando na internet que signo que é. E a gente tem que tomar cuidado. Qual caminho você está seguindo? Isso mostra quem você adora, né? Porque aí você vai numa busca desenfreada pelo seu futuro, né? A maior parte é isso, né? Para você descobrir como é que vai ser o seu dia hoje. Ou como é que vai ser seu relacionamento amoroso, né? Como é que vai ficar a parte financeira? Você quer tomar controle da situação, você quer saber o que vai acontecer, né? Porque você quer que tudo aconteça do jeito que você quer. Ah, naquele lugar não fala, né? Do jeito que eu gostei, mas eu li no outro, deu certo, né? Dá certo ou não dá o signo? Quem já leu aqui? Eu já li também. Não precisa ter vergonha, tá? O problema é se você ainda está lendo, hoje é o último dia, tá? Mas eu já li, dá certo? Às vezes dá. Sabe por quê? Porque a gente quer aquilo. E é uma frase tão generalizada, que aí você lê, você fala assim: nossa, está falando que alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. Primeira coisa boa que acontece, a quem você vai atribuir? Aquilo. Isso é o tirar a soberania de Deus, a autoridade do Senhor, o controle de Deus sobre todas as coisas e falar: não, é porque eu sou escorpião, é por isso, é a isso que eu me apego, né? E a gente tem que tomar cuidado, isso é a adoração. Isso é um coração que está se afastando do Senhor e está deixando outras vertentes entrarem no meio. Parece tão normal, né? Ah, mas eu uso branco, e por causa do que você usa branco? Você não pode passar de preto na virada do ano? Mesma coisa. É, isso, né? Eu não tenho pecado mais, o problema é o signo que eu tenho, né? Porque câncer não combina com escorpião. Ah, porque a lua está ascendente não sei aonde, nem sei falar essas coisas, né? Mas é exatamente isso, a gente atribui, vou tirar a minha responsabilidade, né? Não é Deus quem está no controle, é quem está escrevendo aquilo, né? Até porque é alguém que está por trás. Eu não sei se já ouviu falar da questão dos jornalistas, como é que eles faziam então essas tarjas. Eu não vejo, não sei onde tem horóscopo mais, né? Mas antigamente era assim: o que é que nós vamos escrever hoje? Porque não existe um padrão, né? Não existe uma regra. É, isso. Aí a gente pode abrir, tem muitas coisas, muitas vertentes. E às vezes o crente está indo nisso, né? Chamar a fulana de tal para benzer a casa, né? E assim nós vamos para as crendices populares que nós temos, né? Ah, mas por que não levar meu filho para que fulana possa benzer ele? Você já foi benzido quando era criança? Eu fui, aí eu fui em tudo, caso, né? Simpatia, quem já fez simpatia aqui? Essa eu ouvi recente, por causa do nascimento do Vinícius, do pintinho na boca da criança para ela falar, é fralda no telhado, né? Não tem umas coisas assim? Isso é coisa, né? Hã? Umbigo, tem que dar para vaca. Tem um negócio assim, já ouvi tanta coisa. É bem isso, é muita coisa, gente. E isso está na nossa cultura. E a gente precisa pensar, porque você fala assim: mas eu não sou como Israel, eu não estou adorando a Baal, eu não sou da religião tal, não estou adorando aquela imagem, mas você está adorando muitas vezes outros deuses através dessas posturas culturais, que elas estão enraizadas e estão vindo pela família. Não, mas eu não deixo de fazer isso, por quê? Porque a minha família ensinou a fazer isso, mas não agrada a Deus. É aí que nós temos que pensar. É isso que é mais importante. Onde está a sua adoração?
Você pode ir por vários caminhos, mas você tem que entender a quem você adora. Tem problema você usar branco na virada do ano? Não, desde que seu coração não esteja voltado a isso, né? Então você não fique preso a essa preocupação. Não, eu tenho que usar branco, senão o ano de 2026 não vai dar certo, né? A quem você adora? É isso que você está respondendo quando você toma esse tipo de decisão, né? Nós vemos então a influência de outros povos. Isso são outros povos, né? São outras culturas, são outras maneiras de adoração que estão perto de nós e estão nos influenciando. Então, a maior parte das vezes, né, como aconteceu com Israel, era porque os deuses deles estão abençoando a cultura deles, estão cuidando dos animais deles. Pela inveja dos malfeitores, inveja dos maus, Salmista capítulo 37, ele fala: não tenha inveja deles, confia no Senhor, faz o bem, o Senhor vai cuidar de você. Pela influência, né? Porque a minha família, ela é esquerda, porque a minha família, ela é de direita. Aí pronto, né? A gente já viu essa discussão, já viu essa briga entre famílias que não passaram o Natal junto por causa de política. Isso nada mais é do que idolatria. Os dois, em todos os lugares, né? Seja esquerda, direita ou não, qualquer outro nome que você dê, né? São pessoas olhando para homens e acreditando que eles vão salvar, que eles vão definir o futuro sozinhos, que eles vão trazer a solução para a sua vida pessoal, para o vazio da sua alma, que é esse o grande problema, que é a adoração. Aí as pessoas adoraram no período de eleição e ainda adoram. E aqui não temos problema de falar no nome, adoram Lula, adoram Bolsonaro e ainda continuam nessa idolatria. E eu estou falando só de não crentes? Não, a igreja cristã se posicionou a favor de uma idolatria tamanha que esqueceram de Cristo. Líderes religiosos, vocês sabem quais são eles, porque são muitos, já viram pelo menos um, em cima dos palanques, né, dos caminhões da marcha para Jesus, defendendo o nome de uma pessoa como se ele fosse o Salvador do mundo. Isso é idolatria. Você tentar caminhar no meio político através de um estudo sobre aquilo que acontece, posturas, costumes, você discutir sobre isso, não é problema. O problema é quando você vai de uma maneira cega atrás de uma pessoa, confiando que ela vai resolver a sua vida, esquecendo-se de Deus. Aí você esquece da vida em comunidade, aí você esquece do seu testemunho, por quê? Porque a minha família ela é toda de direita ou de esquerda. E Cristo, onde é que está nisso? Né? Então nós precisamos entender que a idolatria, ela vai além de imagens, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas vezes nós falamos, não, quem é idólatra? São eles. Não, nós também somos. De uma maneira muito sutil, né? De uma maneira assim que parece tão inocente, nós também vivemos a idolatria em muitos instantes. Rafa, quer comentar? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós devemos adoração apenas ao Senhor, né? Não tenho como tentar influenciar ninguém a qualquer tipo de adoração que não seja a Deus. Seja questão política, sejam das religiões, sejam de costumes culturais, simpatias, independente de qual vertente vá. Nosso coração deve estar voltado apenas à adoração ao Senhor e nunca a homens, né? A homens aí políticos que têm um certo poder de governo por causa do seu governo, mas são submissos ao Senhor, que os colocou lá, né? Como Paulo fala na carta aos Romanos. Eles só estão lá sendo pagãos ou não, né? Idólatras ou não. Deus é quem colocou, e Deus é quem está direcionando a história, né? Mais uma motivação para a idolatria que nós vemos é a ilusão
da liberdade, porque a pessoa, ao se afastar de Deus, ao buscar todos esses caminhos, o que ela quer? Ela quer fazer a sua própria vontade, a vontade da sua carne, né? Então, a partir do momento que ela sai, né, você fala assim, nossa, mas por que tanta gente está saindo da igreja? Por que a pessoa saiu da igreja e ela foi para outro lugar, foi para o terreiro, ela foi para viver longe do Senhor, agora ela fala que é ateu? Por quê? Porque o coração quer ser obedecido, né? Ela quer fazer a vontade dela, então ela acha que ela está vivendo em uma liberdade. Salmo 106 lembra desse momento da história de Israel, onde eles então se afastam e eles começam a praticar coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Alguém pode ler para nós, por favor? Versículo 34 ao versículo 39. Nós temos aí, são práticas que para eles eram prazerosas, eram corretas, eram agradáveis ao coração deles. Imolar os filhos aos deuses, como trazer a questão da prostituição cultural, né? A adoração em meio à prostituição que eles trazem, né? Prazer, então agora eu posso viver o que eu quiser. Porque nesta linha, nesta religião, eu posso viver de uma forma mais tranquila, então eu vou seguir. Se a pessoa saiu de perto da verdade, eu não posso dizer que de fato ela não era de Cristo, porque é o Senhor quem conhece seu coração, mas eu posso dizer que naquele momento o coração dela está inclinado a fazer apenas aquilo que ela quer, agradar o próprio ego. Então é uma ilusão de que agora ela pode viver livre, que ela pode fazer o que ela quiser, como se não houvesse Deus. Então a idolatria, ela permite isso, que você possa fazer o que é interessante para você. E aí eu me lembro da palavra, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, onde o Senhor então diz, não, todo mundo vai prestar contas ao Senhor, independente da vida que você esteja levando. E mais uma vez eu trago a pergunta, dependente do caminho que você está trilhando, a quem você adora? Porque é isso que muitas vezes nós como cristãos fazemos. Não, vamos esquecer esse pedaço, vamos trazer um pouquinho de idolatria para a nossa vida? Para que você está fazendo isso? Para que você traz essas práticas? Vamos pegar o que nós falamos que é popular, né? Da política, do signo, da cor. Por que você está misturando isso com a adoração e está dizendo que é cristão? Por causa do coração. Porque você está querendo viver em desobediência. Porque você está querendo falar que você está no controle, que você prefere que os homens façam no seu lugar, porque você acha que eles fazem de fato, porque você acha então que o dinheiro vai trazer para você a solução. É a idolatria. Então você está falando, não, eu quero viver desta forma com relação à minha economia, quero viver desta forma com relação à minha família, quero viver desta forma com relação à linha política que estão colocando aí. Não quero saber de Deus, isso é rejeição. Isso é idolatria. Exatamente aquilo que Jeroboão faz, 1 Reis capítulo 13. O profeta se levanta e diz, olha, esse altar vai ser o lugar onde os profetas de vocês, falsos, serão sacrificados no tempo de Josias, porque o Senhor vai pesar a mão sobre vocês e vai limpar essa idolatria aqui. O que é que Jeroboão faz? Prendam, né? Ele estende a mão e a mão naquela hora seca, mas ele rejeita a verdade do Senhor. Ele rejeita a palavra de Deus, está direcionando o coração dele para que ele possa sair da idolatria. E é isso que nós queremos, permanecer em idolatria, né? Ou quem está vivendo desta forma, para continuar nas práticas que o coração aí está achando que é interessante naquele momento. Mais uma motivação que eu acho que você já ouviu falar, eu vou colocar alguns tópicos, eu peço a sua ajuda para identificar onde você vê isso. A manipulação do sobrenatural com sensacionalismo, onde há um mercado da fé, onde existem milagres e expulsões de demônios e até aparições particulares. Onde você já viu isso acontecer? Em outras igrejas, quais? Dentro das igrejas, qual? Pentecostais, né? Vamos para Neo, né? Porque a pentecostal ela ainda se prende. Aonde, Felipe? No espiritismo, né? O que mais que nós temos aí?
Você vê essa manipulação do sobrenatural, onde nem eu nem você temos controle. Então, se alguém fala, olha, seu pai está aqui. Tem gente que já fala assim, nossa, arrepiei, né? Não é verdade? Nossa, olha, é verdade que ele está falando. Por quê? É algo sobrenatural que você não tem controle. E se a pessoa fala para você com autoridade, né, com a postura, e aí é a oratória dela, né? Ela te convencer de que aquilo de fato está acontecendo, e aí nós temos aí a manipulação de Satanás em todo esse momento, porque ele de fato conhece muita coisa e vai usar muita gente para falar a mentira. Aí ele começa a soltar, né? Seu pai está aqui, ele sofreu muito, né? Da maneira como eu estou falando aqui, tem gente que já está acreditando. O coração já começa a pensar, será que o pastor está falando verdade? Por quê? Porque parece tão real, algo sobrenatural, que eu começo a criar. E eles começam a falar isso. Não, ele disse que ele está bem agora. Tem muita gente que não consegue lidar com a morte, e ela vai atrás do espiritismo para quê? Para trazer paz ao coração, para saber que o ente querido está bem. E aí você observa então que isso é o coração pendendo a uma idolatria, se afastando do Senhor e querendo dizer, não, eu estou no controle de tudo, está tudo certo, não preciso de Deus para isso. Não é Deus quem definiu quem vai estar bem ou não depois da morte. Não é Deus quem salva as pessoas. Quem vai me dizer se está tudo bem é aquele pai de santo, mãe de santo, aquela pessoa que é médium, que ela tem algo diferente, sobrenatural, que Deus deu para ela. Eu não entendo, eu não sei discutir, então ela tem. Se ela falou que ela tem, eu não vou nem questionar. Pode falar, Graça. João de Deus. Curas, né? Questões sobrenaturais, ali curar, o envolvimento até com artistas, né? E os artistas ajudaram a divulgar, né? Ela comentou do João de Deus, que tem até um documentário agora, foi descoberta a fraude, né? Abusos, né? Sexuais que aconteciam em meio àquelas sessões, né? Que ele tinha. E você tem isso em várias vertentes, de várias formas, né? Pega aí o neopentecostal, que o Rogério levantou para nós. As igrejas estão cheias, porque o mercado da fé. Traga a sua carteira de trabalho que eu vou orar por ela. Se você não trouxer a carteira de trabalho para que o apóstolo ore por ela, Deus não vai abrir porta de emprego para a sua família. Se você não trouxer a foto do seu ente querido para que ela seja orada, né, ungida de alguma forma, não vai acontecer. Se o apóstolo ou o bispo não pegar aquele óleo, não derramar, se você não cair ali, é tudo envolvendo a área do sobrenatural, que você não tem controle, ele também não, mas ele criou uma narrativa e as pessoas estão entendendo que é verdade. Idolatria, daí volta a quem? Ao homem, é ele que tem poder, é o apóstolo, porque a camisa dele ensanguentada, ela cura, viu? Porque o lenço cheio de suor dele é milagroso, sobrenatural. Vamos adorar a ele agora, não precisa de Jesus mais, ele já nos ajuda. E aí você vê, né, espiritismo, catolicismo, neopentecostais, né, catolicismo aí que coloquei na questão de aparições particulares, né, ela apareceu aqui para esse povoado. Ela apareceu aqui, tem uma imagem dela que surge nesse vidro, já ouviu isso? Várias reportagens, né, daí a Rede Globo principalmente, né, ela quer divulgar tudo isso, ela vai lá, filma, faz documentário. Ó, vocês estão vendo essa imagem? Né? A pessoa olha lá e fala assim, nossa, realmente tem uma imagem do santo, da santa ali, né? E as pessoas estão fazendo peregrinações para chegar lá. Por quê? É sobrenatural. Alguém falou que viu, eu não vi, mas vai que é verdade, né? Porque a pessoa não tem base, o coração está longe da palavra, né? E aí nós vemos então aquilo que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, o ídolo é nada, ou seja, existe apenas um Deus verdadeiro. Ele está falando isso quando trata sobre a prática de se alimentar daquilo que é sacrificado aos ídolos. Ele diz, o ídolo não é nada, ele não existe, ele não tem poder, é uma criação do imaginário humano, existe apenas um Deus. E aí em tudo isso nós temos o inimigo manipulando,
usando circunstâncias para que as pessoas se afastem. Que as pessoas se afastem do Senhor, se afastem da verdade. Tudo isso, então, nós podemos, que susto, podemos colocar como idolatria, tá? Então aí você observa várias maneiras pelas quais eu e você precisamos ficar atentos, porque eu e você podemos cair facilmente em uma dessas, se nós então não buscarmos ao nosso Deus. A implicação da idolatria, nós temos aqui algo que eu gostaria de trazer com os irmãos. A palavra do Senhor, ela nos lembra, né? De onde nós temos essa base de imagens, né? No texto de Êxodo 20, onde trata que nós não devemos criar imagem de escultura para a adoração. Específico dessa forma, né? Não cria imagem de Deus, porque Deus, ele é Espírito, né? Então você não pode criar algo que você não vê, ok? Mas aí nós temos que lembrar que nenhum homem deve ser adorado. Mas e Jesus? Você precisa se lembrar disso, né? Jesus é homem? Sim ou não? Sim. Mas Jesus é Deus? Sim. Então nós temos que lembrar, a adoração a Jesus deve acontecer. Jesus é Deus. Atos capítulo 5 nos lembra sobre isso, quando com Ananias e Safira, eles ainda dizem, o Senhor então, falando do Espírito Santo, né? Você vê o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, o próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um. Está falando da essência, né? Ou seja, Jesus é Deus. E aí a pergunta então que eu gostaria de pensar com vocês, é pecado então usar imagens de Jesus? Talvez essa polêmica não dê tempo da gente discutir, né? É ou não? Revista de escola dominical das nossas crianças tem representações de Jesus. Isso. Essa é uma questão que nós precisamos pensar, tá? Por que a de Jesus é diferente se você pensar, não, estou representando Deus Pai aqui. Jesus, o Deus encarnado, tem a figura de Jesus. Um homem que caminhou, ou seja, ele se revelou a sua imagem. Então, se você pegar ilustrações que não vão ser de fato a imagem, mas que apenas tentem representar, não terão problema, não estaremos contra o mandamento, desde que você não adore as imagens, porque até o próprio Deus ordenou que criassem esculturas em alguns momentos, querubins na arca da aliança, mas não para adorar, adoração somente ao Senhor. Então, diante desta linha, compreendo que não é pecado usar imagens, não é pecado você assistir The Chosen, se você já assistiu essa série, já viu por aí que é muito conhecida, né? Não é pecado desde que você não adore o ator, você não adore aquela imagem, adore somente a Deus. Cristo é Deus, adore a Ele no seu coração, tá? Implicações desta idolatria, nós temos que lembrar, por causa disso, a glória deve ser dada somente ao Senhor. Ninguém é capaz de se igualar a Deus, ninguém. Por mais que essa pessoa ache que ela tem autoridade, que ela consegue, que ela tem poder, tem dinheiro, ninguém é soberano como nosso Deus. Somente Ele deve ser adorado. Ele é o Criador. As manifestações, elas são variadas. Nós falamos algumas delas aqui ao longo da nossa aula. A adoração ao ego, quando nós queremos que as pessoas nos vejam, que elas nos exaltem, que elas nos aplaudam. Na verdade é o desejo que as pessoas nos adorem, né? Ou seja, eu quero que elas olhem para mim, que elas me enalteçam, que elas falem que eu sou bom, que eu sou forte, que eu consigo, que eu tenho poder, né? Adoração a nós mesmos. Nós temos aqui também um exemplo de adoração a ídolos no meio gospel, né? Vou colocar a foto aqui, eu não sei se você conhece, mas ele está sendo adorado por muitos crentes. Quem é este homem? Reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem respeitado, um homem de Deus, que prega a palavra do Senhor com fidelidade, mas está sendo adorado por muitos. Por quê? Porque as pessoas olham para a imagem dele e acham que ele tem o poder,
ele vai fazer. Não, ele é um servo de Deus, ele é um instrumento. Ele já falou isso várias vezes em suas pregações. Ele é só um instrumento nas mãos do Senhor. E aqui eu peguei um exemplo, porque é do meio do presbiteriano, alguém que é comum, né? Ele não concorda com isso, ele concorda com a adoração somente a Deus, mas ainda assim pessoas estão olhando para ele, estão adorando. E aí você pega a linha aí de cantores, outros nomes do meio pentecostal, né, que você vai encontrar, de pregadores que estão aí sendo adorados. Porque aquela pessoa é ela quem vai falar a verdade. Não, a verdade está nas Escrituras, né? Você se encontra com a verdade toda vez que você abre sua Bíblia e você lê com reverência, com temor. As pessoas são usadas para interpretar, para levar a mensagem, mas você pode ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Então, temos que prestar atenção nessas manifestações do ego, a adoração a personalidades. Nós temos também a popularidade. Isso aqui acontece muito dentro de igrejas, em vários lugares, onde as pessoas querem que olhem para eles, né? Por que é que nós nos reunimos aqui na frente para conduzir o culto ali? Não, é porque eu quero que a pessoa veja o quanto eu canto bem, o quanto eu toco bem. Isso é uma forma de adoração, né? Então eu participo de ministérios dentro da igreja para ser adorado, para que as pessoas então olhem para mim, para que elas então comecem a olhar o quanto eu sou bom naquilo que eu faço, né? E a igreja muitas vezes olha e fala assim: nossa, não estou olhando específico, tá? Como o Marcelo toca, como o Marcelo canta, quanto o fulano toca. Olha, isso é adoração, né? Como se esse momento fosse o momento mais importante do culto. Se o culto não tiver teclado, louvor, microfone, e tiver pregação na palavra, continua sendo culto, né? Nós acrescentamos aí porque são elementos que a palavra nos permite trazer, né? Mas nem sempre tem. E é culto ao Senhor. A palavra do Senhor é o foco, né? É o centro. E nós temos que tomar cuidado então com isso. Manifestações da idolatria no nosso coração. A adoração ao luxo, né? Às riquezas, né? E aqui um exemplo de que muitas vezes estamos trazendo uma preocupação maior com isso do que até com as pessoas, né? Da vivência. E aqui eu trago para a questão igreja, trago a questão para a nossa casa. Aquilo que para nós é o mais importante, para muitos é o padrão, né? É chegar àquele lugar. Não, eu frequento a igreja X porque ela demonstra um padrão de riqueza, um padrão de vida que eu quero viver. E a vida da pessoa está completamente longe do Senhor, né? Manifestações de idolatria. Vocês tocaram um segundo e as crianças não subiram? Eu estou correndo aqui para... Não vai subir? Puxa vida, eu estou correndo aqui achando que elas vão subir. Vamos só encerrar aqui então, irmãos. Última manifestação de idolatria: consumo, né? A pessoa então ela se deixa levar por esse desejo aí desenfreado de ter cada vez mais, né? Pelo material, por ela possuir aquele bem. Então, idolatria é um desperdício de tempo. A palavra do Senhor traz isso para nós. O ídolo não é nada, ele não tem poder sobre nada. Isto é irreverente, é pecado, é desobediência ao Senhor. Você desonra a Deus se você traz qualquer tipo de idolatria ao seu coração. Então nós precisamos examinar o nosso coração para verificar se não há nada que desagrade a Deus, né? É sacrificar os princípios do Senhor para os meus gostos particulares, né? E nós vemos isso aí na manipulação de alguns influencers. Você me fez lembrar que usam a criança, né? E eu enquanto você falava, trouxe à memória o caso quando uma criança usou o cartão de crédito dos pais para fazer uma oferta para o Felipe Neto. Uma oferta, né? Chamei até de oferta. Mandou dinheiro para o Felipe Neto em meio a uma live que ele estava fazendo, e os pais não sabiam, e a criança gastou muito dinheiro. Uma manipulação da criança, né? Por causa do bem, ou seja, ela está vivendo já aquilo, né? A vida dela em família já está voltada ao material. Ela já está sendo ensinada a isso. E aí ela vê alguém que está abrindo uma porta para ela, então ela só entra e participa, né? E nada mais é do que a desconstrução daquilo que Deus fez para agradar o coração.
né? Desde cedo até. Sim. Hum. Sim. Não é só nem a mensagem, né? Tudo. Tudo que tem na igreja, né? Isso. Liturgia de culto, mensagem. Uhum. Aham. Sim. Isso. Sim. Isso. O coração vai continuar do mesmo jeito. A ilusão de liberdade, né? Sim. Isso. Exato. É idolatria, né? Idolatria aí é um coração que quer ser como é que é a palavra? Não é? Eu ia falar amaciado, pensando em carne, né? O coração quer ser ali, esqueci a palavra, afagado, é isso mesmo, né? Não vê a palavra, mas é isso, né? Ou seja, a gente começar ali a deixar o coração do jeito que está, né? Não precisa mexer, não vamos confrontar. Não, a palavra do Senhor, próprio Cristo, quando começa o ministério, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, né? Então que Deus nos dê fé para voltarmos à palavra, voltarmos a Ele constantemente, para que quando identificarmos idolatria no nosso coração, venhamos então a se afastar para viver para Ele a todo tempo, né? O texto que nós vamos ler, eles estão subindo ou não estão subindo? Não estão subindo. Tá, é que subiram alguns, daí eu achei que estavam subindo. Tá, então o nosso texto é Isaías 42:8, onde Deus afirma: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não adorei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Os adolescentes têm versículo? Sim? Então, como as crianças não vão, vamos começar pelos adolescentes.